noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja conosco nesta noite. Mais uma vez, o dia do Senhor. Estamos reunidos aqui para cumprir aqui os nossos deveres de cultuar o Senhor. Irmãos, nós vamos estar dando continuidade à exposição da Palavra de Deus com o tema relacionado ao Reino de Deus, como o nosso pastor já tem feito a exposição durante este ano. E a gente vai continuar na parábola do fermento, que está lá no capítulo 13 do Evangelho segundo escreveu Mateus, o capítulo 13, o versículo 33. Eu acredito que os irmãos estão sendo bastante edificados através da exposição da palavra do Senhor com esse tema. Está nos trazendo reflexões muito importantes para a nossa caminhada, para o nosso crescimento espiritual. E hoje nós vamos estar dando continuidade e falando sobre o seguinte tema: o poder transformador do avanço do reino. Diz assim a palavra do Senhor: disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Vamos fazer mais uma oração? Senhor, mais uma vez nós cremos que o Senhor tem sido gracioso conosco, tem nos permitido iniciarmos a semana reunidos na Tua casa, em santa convocação, para glorificarmos o Teu nome. Temos o privilégio, ó Pai, de ouvir a Tua palavra. E nesta noite nós vamos meditar, Senhor, nessa porção, Senhor, desta palavra, relacionada ao Teu reino, aonde vamos ser edificados. Nós cremos nisso, porque a Tua palavra, e a Tua palavra é viva, eficaz, ela que nos sustenta, ela que nos conduz na caminhada de fé. E até aqui, Senhor, esta palavra tem nos mantido de pé. Obrigado, Senhor, por a Tua bondade sobre as nossas vidas. Abra o nosso coração, Senhor, que não seja, Senhor, só de aparência, Senhor, que nós possamos dedicar firmemente, ó Pai, a ouvir, Senhor, a Tua instrução. Em nome de Jesus nós oramos e suplicamos ao Senhor. Amém. Irmãos, esta parábola, a parábola do fermento, como ela é conhecida, ela também está registrada em Lucas, capítulo 13, os versículos 20 ao 21. Esta parábola, ela está apresentando aqui a influência do Evangelho de forma secreta e internamente. Ela também demonstra que esta ação ela é silenciosa, mas eficaz. A palavra, ao entrar no coração, ela vai agir de acordo com aquele propósito a qual foi determinado por Deus. Como o profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 11, ele vai dizer: assim será a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para o que a designei. Desse modo, nós vamos perceber que essas tais mudanças, ela se inicia na consciência. Ela revela as nossas afeições. Porque antes de acontecer o processo de regeneração, nós éramos pessoas que estavam pensando e agindo de outra forma. Nós não tínhamos nenhuma paixão. Isso mesmo. Nós não tínhamos nenhum interesse pelas coisas de Deus. Nós estávamos distanciados cada vez mais e cativos pelas coisas deste mundo. As nossas paixões, irmãos,
Elas vão revelar a quem pertencemos. Se nós pertencemos se nós pertencemos e somos filhos de Deus, ou se somos filhos do diabo. Dura, né, irmãos? Mas as nossas paixões, elas vão mostrar se pertencemos à família de Deus ou se nós estamos no reino das trevas. As paixões santas, ela é uma evidência que fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz. Quando há uma paixão santa, uma afeição pelas coisas do reino, isso evidencia que fomos transferidos, fomos tirados de um estado de perdição e colocados em um estado de perfeição. Lembrando que não foi pelas nossas forças, nem pelos méritos nossos, mas pelo poder transformador do Evangelho. Jesus, ele traz aqui, e o que me chama a atenção, e eu acho muito interessante, que ele usa cena do cotidiano, do dia a dia, para explicar uma verdade profunda. Aqui nós percebemos uma mulher. Essa mulher, ela está em sua cozinha, fazendo uma atividade comum do cotidiano, preparando um pão. Ela pega uma pequena porção de farinha, ou melhor, uma pequena porção de fermento, mistura em 3 medidas de farinha, e de forma silenciosa, o fermento penetra na massa, transformando-la completamente. Veja como Jesus usou uma cena do dia a dia para ensinar verdade profunda relacionada ao reino de Deus neste mundo. Os profetas anunciaram e esperaram este reino. Que Deus reinaria soberano em sua vontade seria o nosso desejo, ou do seu povo. O governo deste reino, ele seria divino, não deste mundo. Como a sua origem, a sua natureza, que era espiritual. E nós vamos perceber que esse reino, ele já está ativo nos céus. Ele já é presente lá. E ele se manifesta na terra, por meio de Cristo e através da igreja. Neste capítulo, nós temos algumas parábolas que Jesus usou para explicar e ilustrar o reino dos céus. E tudo isso são verdades absolutas. São verdades perfeitas do crescimento do reino neste mundo. O reino de Deus está crescendo. E o objetivo destas parábolas é mostrar que mesmo em um mundo caído, em um mundo cheio do mal, há uma manifestação do reino de Deus. Há um crescimento e ele está avançando de forma silenciosa, mas com poder e de forma eficiente. No que diz respeito ao reino de Deus, ele começou de forma humilde e visível. Mas o seu propósito é crescer, é continuar avançando. E esta parábola, ela se relaciona a isso. Ela mostra o avanço desse reino. Está relacionado com as 2 parábolas anteriores. A parábola do joio e a parábola da semente de mostarda. E nós vamos perceber que isto diz muito sobre a realidade do reino de Deus no presente. E melhor, no futuro. Que está operando de forma misteriosa neste mundo. Como você está olhando para o mundo em que você está vivendo? Você vê a bagunça, a injustiça que há neste mundo, o sofrimento?
Você imagina que mesmo com tudo isto, existe uma obra que de forma poderosa está agindo, embora seja de forma silenciosa? Esta obra, irmãos, meus queridos, iniciou de forma pequena, humilde, mas está se desenvolvendo, está crescendo, até cumprir o seu propósito, até cumprir aquilo que foi determinado, alcançar todas as nações. Os irmãos lembram que Jesus, no sermão do capítulo 24 de Mateus, no versículo 14, ele diz: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Este é o propósito da mensagem do evangelho. Esta é a beleza do evangelho, em especial nesta parábola. Vejam, a chegada do reino não depende da observância da lei judaica, ou melhor, da observância farisaica, mas pelo arrependimento, fé e novo nascimento. A porta do reino se abriu, recebeu pecadores, publicanos, homens caídos que não eram dignos de nenhuma posição no reino de Deus. Desse modo, irmãos, a gente vai olhar para esta parábola e ver como ela nos revela a soberania de Deus. E mais, ela vai revelar a natureza transformadora do seu reino. A minha expectativa nesta noite, irmãos, não é só que você entenda, quando eu terminar de fazer a exposição desta parábola, que você só entenda o que Jesus está falando aqui, mas que você possa refletir e, através do ensino desta parábola, cada um de nós possa fazer um autoexame, uma reflexão, se nós estamos ainda perseverando, lutando, está sendo aplicada em nossa vida a luz ou as verdades aqui contidas. Este é o meu propósito, o meu objetivo. O importante é que essa parábola, ela vai destacar que é dada expansão do reino de forma gradual, mais ativo. Deus, por meio da sua soberania, ele tem sustentado o crescimento do seu reino. Por isso que temos garantia que o reino de Deus vai avançar, continua avançando e está crescendo. Né? A expansão deste reino, embora silenciosa, e a proclamação do evangelho começou de aparência talvez insignificante, ele cresceu. E esse crescimento foi transformador, influenciando tudo ao seu redor. Eu estava pesquisando hoje alguns movimentos de avivamento na história da igreja. A gente vai perceber que coisas pequenas dão início a grandes avivamentos e mudança de sociedade. Observe que Jesus, ele estava ensinando sobre as características do reino dos céus neste capítulo, no capítulo 13. E a parábola do fermento foi colocada aqui por Mateus depois da semente de mostarda. O interessante é que ambas as parábolas têm o mesmo sentido. O crescimento do reino de forma gradual, mais poderoso. Talvez nós nos perguntamos, mas que sentido Jesus está falando? Parece ser a mesma coisa. Mas nós precisamos observar os detalhes. Em que sentido Jesus começa a falar novamente, e como o texto diz, outra parábola? Olha, nós precisamos ver que o texto, ele não está dando aqui nenhum detalhe de quem era essa mulher. Ele não está detalhando o nome, a sua posição social, mas
ele afirma que ela estava fazendo o trabalho dela, exercendo uma função do dia a dia. A mulher pega a farinha, coloca a pequena porção de fermento e faz a mistura da massa. O texto não tem essa preocupação de falar a irmã fulano de tal está ali, é uma pessoa de status social, né, de destaque, não. E o que isso nos implica para nós entendermos? Que nós precisamos ver nesse texto. Né, o que precisamos perceber. Né, após ela colocar ali a mistura, o fermento, nada está acontecendo, parece. Os minutos correm, mas aí começa a ação do fermento. Havia se misturado de cada grão, de cada parte da farinha. E o resultado é a transformação da massa. Agora ficou pronto para a preparação do pão. Está preparado. Então, por que Jesus fala uma parábola, explica aspectos do reino da mesma forma que ele falou nos versículos anteriores? Ou parecido. Jesus, na parábola do grão de mostarda, ele dá ênfase ao crescimento do reino externamente. Ele faz uma referência ao crescimento do reino de forma física. Como ele diz, que essa semente germina e cresce uma árvore que aninha os pássaros. Mas a parábola do fermento, Jesus ele passa a falar desse crescimento do reino internamente. Não mais no coletivo, mas no pessoal, no particular, no nosso coração. E nós vamos perceber o primeiro ponto aqui, é a iniciativa do reino de forma silenciosa. Ele se iniciando de forma silenciosa, mas crescendo. A pequena quantidade de fermento, irmãos, comparada à quantidade de massa, é muito grande, irmãos. Se os irmãos observarem, né, e vai mostrar isso, vai nos dar luz para esta verdade. Observe que as medidas, elas são distintas do nosso contexto. Aqui é falado que foi 3 medidas de farinha. É o equivalente, alguns comentários a gente vai observar, que uma medida é o que vale 13,13 litros. Então, as 3 vai totalizar aí pelo menos 39 litros de farinha. Né? Aproximadamente aí, não é de certeza, porque talvez vocês vão olhar, observar em outros comentários, vai dar outras medidas, mas vamos pensar desta forma. Um pouco mais de 20 quilos dessa substância, dessa farinha. Então, é uma grande quantidade. É uma grande quantidade comparada à quantidade de fermento, que é pequena. Se os irmãos se lembram, o fermento, no contexto judaico, ele tem uma relação com o mal. Para eles, a fermentação tinha aspectos negativos, como nós vamos observar em Mateus 16, 6, 1 Coríntios 5, 6 a 8, em Gálatas 5, 9. Todos esses textos tratam o fermento como algo mal, comparado às coisas do pecado. Tem uma relação com o pecado. Mas aqui, irmãos, é algo positivo. Nessa passagem, Jesus está tratando o fermento como algo positivo, dando a ele aspectos positivos. Nós precisamos observar nessa passagem, aqui, que está bem claro, que Deus está tomando a iniciativa de iniciar a obra do seu reino no coração do homem. Essa forma
de iniciar mostra que não está na dependência da ação humana. O texto diz: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha. Estamos vendo aqui a soberania de Deus. Na forma soberana dele iniciar esse reino, para nós parece até insignificativo. Mas mostra que não depende da nossa ação, mas do desejo do Senhor, do beneplácito da sua vontade. E o mais incrível, irmãos, que Deus escolheu os meios mais simples para realizar a sua vontade. Como Paulo vai dizer na sua carta aos Coríntios, no capítulo 1 da primeira carta, o versículo 27 ao 29. Como ele diz: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Percebe, irmãos? Veja como o fermento aqui ele tem um aspecto positivo e ele está sendo misturado na massa de forma silenciosa e visível. Mas ele está... Aqui nós vamos observar aqui a atuação do fermento. E o que nós estamos vendo é semelhança ao agir de Deus na vida de uma pessoa. O nosso pecado, irmãos, é terrível. O nosso pecado é grande, irmãos, porque nós pecamos contra um Deus santo. Mas observa que é uma pequena porção misturada em uma grande quantidade que transforma. A gente não vê como esse avanço, como essa transformação está acontecendo. Nós não compreendemos o método que Deus usa. Nós não entendemos como Deus inaugurou o seu reino desta forma, o porquê. Mas nós precisamos entender, é Ele que inicia. É Ele que dá início, é Ele que dá o pontapé inicial. E melhor, é Ele que sustenta. Isso é importante para nós. Porque nós sabemos disso, nós compreendemos essa verdade, vai fortalecer a nossa fé. Os irmãos aqui têm pessoas, né, com os pensamentos diferentes, com ações, atitudes, mas estão ligados por uma única verdade. O reino de Deus foi inaugurado na terra. Pessoas que foram transformadas de um estado caído e colocadas em uma posição de santificação. Se nós fôssemos fazer ou inaugurar algo, a gente fazia barulhos, fazia aquelas coisas exuberantes. Os irmãos já perceberam quando alguém vai inaugurar algum prédio ou alguma instituição, algo do tipo, faz uma festa, mas o reino de Deus não. Um homem simples, dizendo uma mensagem simples: arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Isso, sabermos dessa verdade, irmãos, nos fortalece a nossa fé, nos anima, nos dá garantia. Você já parou para imaginar como as pessoas tentaram controlar a obra de Deus, se esquecendo que é Ele quem inicia e sustenta o seu reino? E o resultado foi trágico, irmãos. Por exemplo, confundiram o reino de Deus com o poder terreno. E levou a igreja a se corromper na Idade Média. E isso resultou nas práticas das indulgências,
da imoralidade dos líderes eclesiásticos, da liderança. A igreja dominando a economia, as artes, mas de forma totalmente contrária, que levou a um estado de corrupção tão grande, a ponto das pessoas não ter acesso à verdade libertadora do Evangelho. E a resposta a isso foi a reforma protestante. Mas ainda assim, irmãos, grupos se levantaram e criaram conceitos, ideias, pensamentos que são os guardiões da fé. E montaram grupos que diz que são os verdadeiros guardadores da fé. E o resultado disso, o legalismo. Colocando nas obras a forma que se veste, a forma que se comporta como a agência que dá a salvação. Hoje, nós enfrentamos os movimentos modernos, aonde se prega que o sucesso do reino de Deus é as técnicas, é os meios humanos, as estratégias para encher os templos. Mas o que resulta é no pragmatismo. Não importa os meios, o que importa é os resultados. Esquecendo que é o Espírito que convence, que é o Espírito Santo que liberta, que dá entendimento, que convence o homem dos seus pecados, da justiça de Deus e do juízo de Deus. Assim como esta mulher que escondeu uma porção de fermento na massa, Deus escondeu o seu reino no coração do pecador, dos seus eleitos, garantindo que ele cresça e se expande. O fermento, meus irmãos, leva um tempo. Nós observar, o fermento leva um tempo. Tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Até ficar no ponto de produção do pão. E aí nós observamos, e os irmãos, quero que os irmãos compreendam, que essa ilustração traz a ideia e nos dá luz, que é Deus quem está determinando os meios, o ritmo e o crescimento do seu reino. Irmãos, se a gente vai falar sobre isso no meio de pessoas incrédulas, pessoas que não acreditam e não vê a soberania de Deus no crescimento do seu reino, vai nos confrontar, vai dizer como é que pode? Eu não faço nada. Não! Você só obedece, aceita, confia, se coloca na dependência daquele que é Rei e Senhor dos Senhores. Porque somente os que recebem o Evangelho com alegria desfrutam desta transformação. Enquanto os de coração endurecido pelo pecado nunca receberão esse benefício. Não serão transformados por causa da dureza de coração. Não reconhece a soberania e o senhorio de Cristo em suas vidas. John Owen, um puritano inglês, comentando esse texto, ele diz assim: o fermento age imperceptivelmente, mas com certeza. Assim o reino de Cristo avança através da oposição, superando tudo silenciosamente, como o fermento que uma mulher tomou e escondeu na farinha. Hoje ele está destacando aqui o crescimento do reino de forma gradual. Porque Deus está trabalhando, porque Deus está agindo em seu tempo, e o tempo de Deus é perfeito, moldando todas as coisas nas nossas vidas. E tudo isso converge para a sua glória.
não para nós nos gloriarmos, não para nós nos exaltarmos, não para nós termos sentimento de soberba, mas nós temos sentimento de servos, temente ao Senhor. Pessoas que mostram o fruto do arrependimento, que têm confiança naquele que tem o poder para transformar e dar continuidade no seu reino, nas nossas vidas. Imagine que você esteja diante de um grande relógio. Imagine que você esteja contemplando o relógio que marca o tempo de Deus. Cada segundo, cada minuto. A hora cuidadosamente planejada por Ele. Imagine, pense nisso. Tudo planejado por Ele para o avanço do seu reino. Você já parou para pensar, você que está aqui, que está me ouvindo, quantos somos impacientes? Quantos somos impacientes com o ritmo de Deus? Esquecendo que Ele é quem determinou todas as coisas. Somos impacientes. Queremos tudo rápido. Queremos tudo às pressas, no imediato. Enquanto a palavra nos mostra que devemos ser pacientes, confiar plenamente naquele que está no controle. Não estou aqui com uma mensagem triunfalista. Não estou mostrando que a soberania de Deus nos conforta. Precisamos ser confortados com essa soberania. O estado de ansiedade, de angústia tem tomado conta do século XXI. As pessoas buscando, correndo atrás de bens materiais, esquecendo que a palavra de Deus, que adianta o homem correr atrás do mundo todo, ou ganhar o mundo todo e perder a sua alma. O segundo ponto dessa parábola, irmãos, que a gente pode perceber, é a transformação completa. A transformação completa. Veja, a ação do fermento está em toda a massa. Isso representa bem o poder da palavra de Deus. Como o escritor aos Hebreus vai dizer, no capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra, meus irmãos, fielmente pregada, fielmente anunciada, ela vai agir sem barulho. Ela não vai ter algazarra. Atua de forma imperceptível, mas forte e irresistível. O poder da palavra, irmãos, é contrário ao poder do mundo, de convencimento do mundo, que é cheio de barulho, cheio de enfeite. A cena de Jesus com o diálogo com Satanás. Satanás carrega e diz, eu te dou todos os reinos, se me adorares. Transforma aqui pedras em pães. Mas a palavra não, irmãos. Ela é poderosa. Ela age silenciosa. E ela não falha. E o mais interessante e importante para nós entender, o mundo não pode impedir o crescimento do reino no seu coração. Não pode, irmãos. O coração dos eleitos está blindado por Deus. Esta palavra ela está plantada no seu coração. Mesmo que haja oposição. E armas. Você todos os dias está sendo bombardeado. Todos os dias você está sendo tentado. Mas a palavra que foi semeada no coração dos eleitos de Deus, o propósito de Deus vai se cumprir. Porque quem designou foi um Deus imutável. Um Deus que não pode mentir. Um Deus que nunca mentiu e nunca falhou. John Taylor, ele diz, comentando esse texto,
Assim como o fermento penetra em cada parte da massa, assim o Evangelho transformará gradualmente todas as ações. Este é o desígnio imutável de um Deus que ninguém pode impedir. Irmãos, saber disso não alegra o seu coração? Não alegra você quando está diante das dificuldades deste mundo, olhando para as mazelas da sociedade. E o Espírito Santo sussurra no seu ouvido dizendo: Deus não falha. A semente do Evangelho está plantada no seu coração e ela gera frutos. Pedro, ele trata bem o estado de espírito daqueles que são alcançados por essa graça, irmãos. Quando ele diz na primeira carta, no versículo 8, ele diz: a quem não havendo visto amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Nós não vimos o nosso Salvador fisicamente. Nós não estamos vendo Ele agora fisicamente, mas nós o amamos. E o mais interessante é essa alegria é indizível. Não tem como você descrever. Não tem como você criar uma descrição dessa alegria, porque ela diferencia da alegria terrena. E o mais interessante é que o mundo sempre vai questionar. Ele vai questionar esse princípio. Ele vai questionar como pode cristãos, mesmo sendo perseguidos, perdendo seus status sociais, perdendo seus bens materiais, mas mostra uma satisfação. Estão satisfeitos com Cristo. O melhor patrimônio, a melhor riqueza que o homem pode encontrar, comparando com as parábolas anteriores que foram pregadas aqui, o tesouro escondido, ou como negociante de pérolas, que vende tudo pelo maior tesouro, pela maior pérola. Isso está claro, irmãos, que Cristo, ele influenciou o seu coração. Isso só mostra que o Evangelho, a semente da palavra, o poder do Evangelho tem influenciado o seu coração, que você tem se alegrado, é mesmo diante de tanta mazela neste mundo. E ele continua agindo, irmãos, até chegar ao estado de perfeição. Nós não somos perfeitos ainda. Paulo diz que ele não era perfeito, mas uma coisa ele tinha certeza, que ele olhava para o alvo. Ele contemplava Cristo. Você tem confiado em Deus? Confiado em Deus que está trabalhando em sua vida? Mesmo quando os resultados não são imediatos? Como você tem respondido esta verdade? O terceiro ponto dessa parábola, irmãos, a mudança visível. O texto diz que, após colocar o fermento nas 3 medidas de farinha, diz que ela ficou toda levedada. Ela aumentou. Né? O fermento leveda toda a massa. Ele transformou aquela quantia de massa toda. Como nada pode impedir o avanço do reino, nada pode empatar que o reino continue crescendo. E não pode impedir o processo de transformação. E o resultado que se tem é um resultado verdadeiro. É uma mudança visível, uma mudança sólida. Claro que não é uma mudança, né, irmãos, na forma física de uma pessoa. Não estou falando aqui no sentido estético, né, porque às vezes a gente engorda, às vezes emagrece, às vezes você pinta o cabelo de uma cor, né, ou corta.
mas estou me referindo na estrutura. Nós ainda continuamos carne e osso, mas há uma diferença na nossa característica física. Como a massa não deixou de ser massa, ela continuou sendo massa. Mas as mudanças, as nossas atitudes, elas passam a ser diferentes. Passamos a praticar outras ações. Passamos a pensar de outras maneiras. Nós passamos a olhar para o mundo com a lente de Deus. Nós passamos a observar ao nosso redor na perspectiva do reino. Como o apóstolo Paulo vai falar em Romanos 8, no versículo 5, se referindo ao pensamento carnal, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Veja a transformação radical que há. E essa transformação, ela é evidenciada nas novas atitudes. Não só em uma parte do nosso corpo ou da nossa estrutura, mas em todas as áreas da nossa vida. Em tudo, irmãos. Em todas. Nós temos novas inclinações. Como Paulo vai dizer, os que cogitam e que se inclinam para o Espírito, eles cogitam das coisas do Espírito. Eles pensam nas coisas do Espírito. Eles amam as coisas espirituais. A transformação do Evangelho, irmãos, muda até mesmo as nossas ações dos nossos membros. Não só do pensamento, não só do falar. Como Paulo, novamente, em Romanos 6, 12 e 13, ele diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros de seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. É uma transformação soberana, irmãos. Um cidadão do reino, irmãos, ele vai buscar viver de acordo à vontade do Senhor. Ele está sob a autoridade de Cristo. Todas as áreas de sua vida atuam para a glória de Deus. O cristão, ele não se limita a práticas religiosas. Vim no domingo de manhã e de tarde para a igreja. Na quinta-feira, ir para o estudo bíblico. Fazer alguma assistência social. A vida cristã ela não se limita a essas práticas, irmãos. É louvável, é santa, é dever, mas não está limitada somente a isso. Ele sabe que pertence ao reino dos céus. Ele sabe que tem um olho que não sai de cima dele. Irmãos, engraçado, né? A gente entra em um prédio e tem lá, você está sendo filmado. Não é isso? Não é dessa forma? Está lá a placazinha, você está sendo filmado. Aí se é um lugar restrito, às vezes você está sozinho naquele local, você fica assim meio temeroso. Mesmo que não existe uma câmera ali, mas só a placa está ali. E o Espírito Santo nos diz, irmãos, o Evangelho nos mostra que Deus não dorme, que Deus contempla. Ele chama as estrelas pelo seu nome. Ele tem as nações da terra como pingo de água que cai de um balde. Que pesa os montes e outeiros em balança de precisão. E nós precisamos saber que pertencemos ao reino de Deus.
E esse reino de Deus, ele deve ter influência em todos os aspectos da sociedade. Nós, como luz deste mundo, devemos saber que há essa influência na cultura, na economia, no trabalho, na política, não confiando que não vai haver aí, irmãos, distúrbio, mas eu estou falando de cidadãos do reino de Deus, que ocupam cargos importantes na sociedade, que têm suas responsabilidades como cidadão deste mundo. E não olha para a sua realidade com a lente do reino dos céus, como cidadão do reino, e começa a comungar com o pensamento, com as ideologias deste mundo, esquecendo ele que aquele que sonda, a palavra que divide a alma, sonda pensamentos, vai cobrar um dia. Todos nós compareceremos perante o Rei dos Reis e Senhores dos Senhores. Compartilhar a boa notícia do Evangelho é uma maneira de você ser luz e sal deste mundo. Ser luz deste mundo de trevas indica que há um verdadeiro conhecimento de Deus. As pessoas têm tentado tirar Deus do trono, do seu lugar de direito, da sua soberania, mas o cidadão do reino de Deus, ele continua mantendo essa verdade, porque ele é luz neste mundo, indicando que há um Deus verdadeiro, e além, irmãos, há um conhecimento deste Deus. Esse Deus se revelou em Cristo a nós. Quando um discípulo, irmãos, de Cristo é ordenado a ser luz e sal deste mundo, indica que ele deve mostrar as suas propriedades de verdadeiro cristão. Como sal, ele está combatendo toda a injustiça, seja moral, seja espiritual. Da mesma forma como luz, ele está compartilhando o que há de melhor: amor, bondade, alegria, justiça, a verdadeira felicidade, resistindo toda a investida deste mundo caído, que é o que existe de pior. Ele resiste à depravação, à injustiça, ao desprezo por Deus. Quando Jesus fala para os seus discípulos, vocês devem ser sal e luz deste mundo, ele está falando disso. Deve ser visto, deve ser observado. As pessoas precisam ver esta mudança na vida de um cidadão do reino de Deus. Por isso que não se limita somente às práticas religiosas, irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 6, irmãos, diz assim: porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Note, irmãos, que o Evangelho é uma força violenta e perturbadora no coração de um crente. O contexto desse texto aqui de Atos, irmãos, é quando Paulo e Silas chegam em Tessalônica. Mas eu quero lembrar os irmãos, naquele período não tinha celulares, não tinha internet, não tinha nenhuma tecnologia que temos hoje. Mas a notícia chegou lá. E a notícia que chegou lá, para quem ouviu, era negativa, dizendo que estava transtornando o mundo. Mas nós sabemos que o Evangelho é uma força positiva que transforma pecadores em homens santos.
Você já experimentou a eficácia do reino de Deus em sua vida? Que está transformando o que parecia impossível? Temos experimentado, irmãos, de forma eficaz. Irmãos, esta parábola, ela não é apenas uma bela história. Como um dia eu pensava, do capítulo 7 de Mateus, que diz, naquele dia muitos dirão, Senhor, Senhor, no teu nome eu fiz, no teu nome eu realizei. E ouvirá, afasta-te de mim, que eu não vos conheço. E eu olhava para aquele texto e achava que aquilo era só uma alegoria. Mas eu caí em si, que aquilo vai ser uma realidade. E esta parábola, irmãos, não é só uma bela história. É um chamado à fé, à submissão, à soberania de Deus. Cristo é o fermento. Cristo é a soberania de Deus neste mundo. E Ele está trabalhando no mundo e em sua vida. Nesse exato momento, temos irmãos nossos cultuando o Senhor, pessoas se convertendo. Dois textos importantes, irmãos, para falar essa realidade. Tito, capítulo 2, versículo 14. O texto de Paulo diz assim, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. O outro texto é Filipenses capítulo 1, versículo 6, que diz assim, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de contemplá-la até o dia de Cristo. A igreja, irmãos, recebeu dons, e esses dons a capacita a viver para a glória de Deus e a proclamar a verdade do Evangelho. Você recebeu a verdade eterna de Deus. Pedro, ele fala isso na sua carta, na primeira carta, capítulo 1, versículo 25. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que foi anunciada. Em qual área na sua vida você ainda tem dificuldade? Porque tem pecados, irmãos, que a gente fica velando ele. A gente fica olhando para ele. Está no nosso coração, sim. Mas ele precisa ser sepultado. Ele precisa ser mortificado. E a palavra tem esse poder. Paulo faz uma lista, irmãos, aqui dos mais terríveis. Quando ele diz assim, ó, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganei, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Mas o mais incrível é o final do texto. Ele diz assim, tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus e no Espírito de nosso Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 ao 11. E ele diz, ora fostes assim, mas fomos justificados, nós fomos santificados. O reino de Deus avança, irmãos. Mas ele usa você. Você é um instrumento de Deus nesse mundo. Estamos dispostos, irmãos. Estamos nos dedicando. Estamos nos colocando em posição de fermento em nossa comunidade, no meio da nossa família, no nosso local de trabalho. Ou vamos nos contentar em ser só espectadores?
A colheita é grande, irmãos. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Precisamos levantar-nos. Nós precisamos nos posicionar para fazer parte dessa obra poderosa. A parábola, irmãos, do fermento nos ensina que a expansão do reino de Deus é gradual, mas eficaz. Porque é sustentada pela soberania de Deus. Ele começa pequeno, como um grão de mostarda, mas cresce até abranger toda a criação. Cristo, nosso Redentor, é o fermento que transforma a massa da humanidade. E a sua obra está sendo completada gradualmente. E é certo. Precisamos pensarmos, irmãos, confiarmos na obra redentora de Cristo. Sabendo que Ele, irmãos, está no controle e que o seu reino está avançando. Até que toda a terra seja cheia da sua glória. E que o fermento do Evangelho, irmãos, continue a transformar as nossas vidas. E o fermento do Evangelho continue transformando os nossos familiares e a nossa sociedade. Para a glória de Deus. Como Paulo fala, aquele que começou a boa obra em você, há de completá-la até o dia de Cristo. Amém, irmãos?